Gente, vamos para mais um papo de cafofo. De tédio a gente não morre. A gente pode até morrer de melancolia e de tristeza, mas de tédio aqui não tem jeito não. Hoje nós temos aí na pauta a discussão da PEC, que amplia a imunidade tributária rumo ao evangelistão. E como é que isso acontece? Bom, na Constituição de 46, previa a imunidade tributária a templos. Vamos entender que imunidade tributária significa, não é isenção, não, é nada, não paga nada mesmo, e se alguém comprar alguma coisa tem que ser devolvido. Tá? Isso é imunidade. Bom, previa a templos. Já no final do governo Vargas, do segundo governo, em 53, foi promulgada uma lei regulamentando esse assunto e dizia textualmente o seguinte: ela dispunha sobre a aplicação do artigo 31, 5º letra B da Constituição de 46, Constituição Federal, que isenta de imposto templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social. Bom, então aí há uma isenção de tributos. Não paga imposto. Bom, na Constituição de 88, essa isenção virou uma imunidade. Ninguém pode cobrar imposto sobre isso aí. E teve a seguinte redação. No artigo 150, sexto, a linha B, ela isentava, quer dizer, tem uma imunidade de impostos, não podia ser criado imposto sobre templos de qualquer culto. Então, os templos não podia ser cobrado para ele, não podia ser atribuído um IPTU, por exemplo, um ITBI, nada disso. Mas aí começou, aí o carro do templo. Não, tudo bem, esse carro do templo também não paga IPVA, né? Mas o IPI dele? E aí começou essa confusão. Veio uma PEC em 2023, aprovada em 2023, dando uma outra cor a esse artigo. Diz aí o seguinte, o artigo 6º, então, a linha B, que é o que está vigorando hoje. Não pode, a União, Estados, Municípios e Distrito Federal não podem criar impostos que atinjam entidades religiosas e templos de qualquer culto. Já não é mais o templo, já é a entidade religiosa, já é a empresa da religião. Inclusive, suas organizações assistenciais e beneficentes. Essa foi a emenda constitucional 132 de 2023. Vamos também entender o seguinte, uma emenda constitucional, ela não exige sanção e nem permite veto. Ela permite ainda uma análise do Supremo, se ela não viola algum preceito constitucional em cláusula pétrea, ou se até numa interpretação ampliada, ela não viola direitos assegurados em cláusula pétrea, tá? Então, isso independe de governo, independe de presidente, não tem sanção, não tem nada. Aprovou a PEC, está aprovado e faz parte da Constituição, faz parte do Pacto Social. Então, o Pacto Social está acima de qualquer poder, na realidade, né? Por isso que se diz que o poder emana do povo, é exercido por meio de seus representantes. Essa conversa mole aí do candidato Malafaia, o poder supremo é o povo, é ilusório. O poder supremo é o povo, sim, mas é exercido pelos seus representantes. Então a Constituição é um pacto social. O pacto social pode ser alterado naquilo que não for cláusula pétrea. E alterado por quem? Pelos representantes do povo. Então os representantes do povo já estenderam essa imunidade tributária do templo para as empresas religiosas. Né? E
aí já ficou complicado, né? Vamos imaginar o seguinte, e quando, olha, vamos deixar claro, quando eu falo em pastor, eu estou falando desses pastores neopentecostais, estou falando desses pastores da teologia da prosperidade, eu estou falando desse conjunto de pastores, não os pastores de igrejas tradicionais que têm uma formação. Hoje qualquer um pode abrir numa garagem o seu templo. Não exige formação, não. Né? Então, a gente pode criticar a Igreja Católica, a Igreja Luterana, algumas episcopais, outras não, as igrejas mais tradicionais, elas exigem uma formação dos seus pastores. Hoje qualquer um pode abrir e eventualmente até por franquia. Né? Não está exigindo mais nada, são empresas ditas religiosas, e aí passam a ter imunidade. Então, se uma empresa dessa resolve importar um Rolls Royce para o seu dono, lá, o seu pastor-chefe, né, o seu Malafaia da vida, 7 milhões de reais, sei lá, 3 milhões disso aí é imposto. Não, então já custou só 3 milhões e meio, 3, 4 milhões, não, porque aquele imposto já não é devido. Nem o IPVA é devido, nem coisa nenhuma. É para uso do seu Malafaia, tudo bem, é para uso dele. E ele vai ficar usando, e sem pagar imposto. Sem pagar imposto nem da gasolina, porque se ele juntar as notas fiscais tem que ser reposto o valor da gasolina que foi pago de imposto. Então, essa é a imunidade. Mas isso é pouco para eles, dentro do seu projeto político. Então, o que querem agora é ampliar ainda mais, inclusive os salários dos pastores. Esses também passam a ser isentos. Né? Passam a ser isentos e aí, olha, reparem o que está atrás disso. Há uma isenção tributária que não atinge. Então, se isenta, por exemplo, uma empresa, uma editora vinculada a uma igreja dessa, isenta da impressão dos livros, a outra editora que não é religiosa tem que pagar imposto. Uma que tem aí, imprime CD, né, que grava CDs, uma gravadora dessas. As gravadoras não religiosas têm que pagar imposto, essas não têm que pagar imposto, já criam um desequilíbrio. Porque nós estamos falando de atividade comercial. E é isso que eles estão isentando agora de imposto. Inclusive as atividades comerciais, ditas vinculadas a esses tempos. Então, além de criar um desequilíbrio econômico perante a concorrência, ela gera recursos, gera lucros, esses lucros vão para a igreja reparte para o pastor, que passa também a não pagar imposto sobre ele. Então, olhem onde é que está a fonte de financiamento para as próximas campanhas políticas de implantação do evangelistão. Está nesse dinheiro todo rolando, sem controle, sujeito a lavagem de dinheiro, sujeito a qualquer trambicagem e sem qualquer tipo de imposto. Então, a ausência desse imposto vai necessariamente ampliar a carga tributária aos que pagam. E é isso que eles querem. Então, nessa versão agora, a versão que vai para votação, mas foi aprovada nas comissões terminativas, a versão aprovada proíbe a cobrança de tributos sobre bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões. Pronto. Então, o que cada um de nós acha que tem que fazer disso aí? De repente, é abrir uma igreja. A igreja do fundo perdido do crente salvo, com cultos nos sábados das 5 às 5h15 da tarde. E daí para frente, todos os bens, todas as rendas, tudo fica aí. Porque o que eles querem? O parecer que vai ser votado, ele estabelece que as igrejas e suas entidades, né, terão direitos a créditos tributários pela aquisição de bens e serviços e que serão depositados em sua conta corrente. Quer dizer, se eu comprar um carro e, sei lá, tem 35% de imposto nesse carro, eu vou apresentar a notinha e a Receita tem que depositar esse imposto na minha conta corrente, na conta corrente da igreja. Vejam em que nível o projeto de poder político do evangelistão está tomando conta. Né? Esses caras que se achavam netos de Abraão, agora se acham bisnetos de Adão e Eva. São gente que não precisa exercer a cidadania. Cidadania é para os outros. Eles estão acima disso. E esse é o projeto político do evangelistão. Se as forças democráticas não se unirem
para barrar esse tipo de aborto legislativo, esse tipo de crime de gente esperta, de espertalhões, nós vamos liquidar o nosso país. Pensem nisso. Um abraço.